Se o senhor tivesse ali presente, ainda mais com Lula, aproveitando o momento para vetar o PL da dosimetria e novamente chamar os manifestantes, as senhoras, os senhores ali que tiveram até ajuda para subir nos ônibus, na visão do presidente da República, são, abre aspas, golpistas, fecha aspas. O que o senhor diria ao presidente Lula se tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com ele, de ter participado, por exemplo, desse evento, dessa cerimônia de hoje? Se eu tivesse uma oportunidade de estar frente a frente com o presidente Lula, eu com certeza levaria um familiar de uma pessoa para que ele olhasse nos olhos dessa pessoa e dissesse que o seu familiar era um golpista, era um criminoso e que mereceria uma pena de 17 anos de prisão. Eu poderia contar para ele a história da dona Jane, da Luísa, da Késia, que perderam o seu marido, o seu pai, um homem inocente que chegou no Congresso Nacional após as depredações, que há vídeos de ele sentado atrás dos policiais e os policiais mexendo com o celular em um momento ali absolutamente pacífico, que essa pessoa que foi presa no dia 8 de janeiro, no dia 10 ele teve o primeiro atendimento médico, no dia 11 já tinha expedido um laudo médico dizendo que ele corria risco de morte. Ou seja, 3 dias depois da prisão dele, já se sabia que ele corria risco de morte. Que essa pessoa teve um parecer favorável para a liberação da PGR no dia 1º de setembro. E o ministro Alexandre de Moraes sentou, entre aspas, como se diz, no processo, durante 80 dias. E no dia 20 de novembro de 2023 ele veio a falecer. Então, eu levaria a dona Jane lá para que ele olhasse nos olhos dela e dissesse que o marido dela mereceu morrer por pensar diferente, mereceu passar 11 meses no cárcere sem atendimento médico por pensar diferente, mereceu... Desculpa. Imagina. É realmente uma coisa emocionante isso. Mereceu perder a sua vida por pensar diferente. Clezão é um mártir. Clezão é um mártir pela liberdade do Brasil. E assim como a gente conta a história de Tiradentes, como a gente conta a história de outros personagens da nossa história que deram a vida pela liberdade do seu país, e aí a gente pode discorrer sobre a veracidade ou não desses fatos, mas Clezão é um mártir. E ele vai ficar para sempre marcado na história do Brasil como uma pessoa que deu a vida para mostrar, para jogar luz nos casos do 8 de janeiro, e como ele foi apenas uma de 2.000 vítimas desse 8 de janeiro, 2.000 famílias que estão sendo absolutamente abusadas pelo Estado brasileiro. E é muito triste que a gente viva uma realidade como essa, e o nosso trabalho é de tentar mudar isso. Alfredo Scaff. Obrigado. Ezequiel, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Na qualidade de advogado, te admiro muito. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você, depois, entre outras. Gostaria de saber se todo esse processo, o presidente da OAB Federal chegou a telefonar para você ou para algum colega advogado, dando apoio, e se você viu alguma manifestação do senhor Carlos Alberto Simonetti com relação a tudo isso que aconteceu, essa questão do foro incompetente do Supremo, ninguém poderia ter sido julgado pelo Supremo, né? Um dano ao patrimônio público que foi julgado como se alguém estivesse implodindo o país. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: por que o parlamento, e você está lá dentro, viu tudo isso acontecer, essas ilegalidades de foro de prerrogativa de função que não existiu, a violação ao duplo grau de jurisdição, a falta de individualização da conduta, o desrespeito ao contraditório e aos colegas advogados? Por que nesse momento o Congresso não se mexeu para arrumar isso? Porque a violação estava patente, todo mundo estava vendo que aquilo não poderia ser julgado daquela forma. Por que você acha que o parlamento ficou discutindo as beiradas e a questão de fundo, que era que o julgamento precisava ser de primeiro grau, não foi abordado? Obrigado, Scaff, pelas perguntas. Em relação à OAB, nós, desde o primeiro momento, acionamos todas as instâncias da OAB possíveis. Mas eu vou te dizer como a OAB nos tratou. Nós tivemos um caso de 140 mulheres que foram presas e ficaram em uma ala no presídio da Colmeia, no DF. Essas 140 mulheres dispunham de um banheiro que não tinha água quente e uma privada que não tinha descarga.
E elas tinham também uma pia, onde elas escovavam os dentes, pegavam água para beber, água não tratada, lavavam as suas roupas e enchiam uma vasilha para dar descarga no vaso sanitário. Nós denunciamos isso no dia 11 de fevereiro de 2023 para a Comissão de Direitos Humanos da OAB. E nós recebemos como resposta que não era competência da Comissão de Direitos Humanos analisar uma denúncia de violação de direitos humanos. Então, eu conto esse caso, e nós temos mais de 40 denúncias que nós protocolamos junto à OAB, e todas as vezes que acontece algo muito grave, porque as menos graves a gente nem se dá o trabalho, mas muito graves, a gente vai e denuncia e registra, para que eles não possam dizer, Scaf, que nós não falamos, que eles não sabiam. Porque é muito triste um advogado ter, e aqui eu tenho 2 excelentes profissionais da área, você participar de uma audiência em que o básico do básico do básico do direito de defesa não é respeitado, que é a entrevista pessoal e reservada com o seu cliente. Então a gente chegava nas audiências de custódia, estavam lá o juiz, o promotor, os outros advogados, os outros réus. O senhor já teve a entrevista reservada com o seu cliente? Não tive, não consegui acessá-lo no presídio, aquele monte de gente, muita dificuldade. Ok, então o senhor pode conversar com ele. Mas aqui na frente de todo mundo, com os outros advogados, o juiz, o promotor... Não, é aqui mesmo, aqui a gente tem que resolver, tem que... Então, é nesse nível de violação. Hoje eu dei uma entrevista e a entrevistadora falou assim antes, eu queria que o senhor relatasse um pouco os casos do 8 de janeiro, mas eu queria que o senhor fosse um pouco menos técnico, que é para todo mundo entender. Eu falei, mas não precisa ser muito técnico para você entender que você colocar 1.500 pessoas dentro de ônibus e ficar rodando com eles dentro de uma cidade durante um dia inteiro e ver essas pessoas, boa parte delas idosas, fazendo suas necessidades na escadaria do ônibus em movimento, você não precisa ter formação jurídica para entender que isso é uma violação de direito humano. Então, tudo isso nós levamos ao conhecimento da ordem. Nós denunciamos o ministro Alexandre de Moraes como violador das prerrogativas dos advogados. Até hoje o processo está lá, nunca nos deram resposta. Pedimos, olha, faça um desagravo público. Nós não podemos fazer a defesa, a sustentação oral dos nossos clientes. Porque lá no STF funciona assim, se você tem advogados caros, você tem o direito de fazer a sustentação e defender o seu cliente. Se você é um pobre coitado, como são os nossos clientes, pessoas humildes, aí o julgamento é virtual. O advogado grava um vídeo, a gente finge que assiste e não assiste, porque nós temos como comprovar, porque nós protocolamos sustentações orais de 1 hora, faltando 15 minutos para fechar o julgamento, e 15 minutos depois é prolatado um voto de 109 páginas, desconsiderando tudo que nós falamos ou não considerando o que nós falamos. Então, óbvio que eles não assistiram, óbvio que eles não ligaram para o que nós gravamos e colocamos lá. E essas pessoas foram julgadas de baseada. Lote de 50 pessoas foram julgadas. Lotes de 30 pessoas foram julgadas. Então, recorra-se. Ok, recorremos a quem? Ao próprio STF. Então, nós denunciamos tudo isso à OAB. E, infelizmente, não tivemos apoio nenhum. A única manifestação da OAB, nesses casos, se deu no dia 13 ou foi no dia 14, que foram os primeiros dias ali de julgamento, 13 ou 14 de setembro de 2023, quando estávamos lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. E nos encheu de esperança ver o doutor Alex Arquis, procurador nacional das prerrogativas dos advogados, entrando no plenário do Supremo. Graças a Deus, finalmente, depois de tanto vilipêndio. Aí o doutor Alex Arquis chegou, trouxe uma cartinha, entregou para a ministra Rosa Weber, e na carta dizia que a OAB manifestava todo o apoio à Suprema Corte pelos ataques que estavam sofrendo pelos advogados na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Então, a OAB, ela é surda, muda, dolosamente omissa ou ela morreu? Ou é covardia, ou é conveniência, ou é conivência, ou as 3 coisas. Fato é que nós, advogados que militamos no 8 de janeiro, somos órfãos da OAB. Para não dizer que nenhuma instância da OAB nos deu nenhum suporte, as prerrogativas do sistema penitenciário do Distrito Federal sempre foram muito solícitas quando a gente chegou lá, porque não havia estrutura, Segre, para arregimentar aquela quantidade de pessoas. A gente estava conversando com as pessoas lá nos primeiros dias e o rapaz estava furando aquele vidrinho de você falar com seu cliente, estavam furando lá na hora.
Não tinha roupa no sistema penitenciário, nós fizemos mutirões para levar roupa para as pessoas lá. Não havia comida suficiente, nós levamos comida, não tinha papel higiênico, nós levamos. Não tinha estrado para os colchões, nós fizemos mutirão e levamos colchões para as pessoas lá, porque não tinha estrutura. E aí, de fato, as prerrogativas do sistema penitenciário da OAB-DF nos ajudaram nesse sentido. E aí, rapidamente, nós descobrimos que aquilo não era um caso comum, não era um caso que se resolveria juridicamente, não era um caso que se resolveria pelas vias normais. Então, tratando-se de um julgamento político, a solução é política. Então, o que nós fizemos? Apontamos na direção do parlamento e começamos a bater de porta em porta, de gabinete em gabinete, e agora eu entro na tua pergunta a respeito dos parlamentares. Sabe o que a gente via quando nós batíamos na porta dos parlamentares naquele momento? Medo. Medo não, terror. Caramba. Terror. Porque as imagens, de fato, foram muito fortes. O trabalho midiático feito foi muito forte. Não era a imprensa, era na página do Supremo Tribunal Federal. Ataques terroristas, atos terroristas. Na nota de culpa pré-fabricada que as pessoas eram obrigadas a assinar lá na Academia da Polícia Federal, estava lá, crime de terrorismo e atos preparatórios de terrorismo. Depois a PGR, racionalmente, teve um lapso de racionalidade e isso aqui não cabe terrorismo e as denúncias não... Mas mesmo depois das denúncias oferecidas, em que ninguém, absolutamente ninguém, foi denunciado pelo crime de terrorismo, o STF e a imprensa... Mas a imprensa tudo bem, porque a gente entende que é o papel deles desinformar. Agora a Suprema Corte, que vai julgar os casos, está lá no site da Suprema Corte. Atos terroristas, em março de 2023, quando as denúncias já haviam sido oferecidas. Então, havia um terror dos parlamentares de atuar nessas causas. Foram pouquíssimos aqueles que abriram as portas para nós, advogados, e para as famílias, para ouvirem o que de fato estava se passando. E eu posso citar alguns aqui. Deputado Nicolas, deputado Marcel Van Hatten, deputado Bia Kicis, deputado Ramagem. Foram algumas das pessoas que conseguiram, que deram a possibilidade de que nós fôssemos lá e contasse as histórias das pessoas. E aí, essa situação foi começando a se reverter, as pessoas foram começando a entender o que de fato estava se passando e começamos a fazer audiências públicas, começamos a fazer debates, a dar entrevistas e a visão da sociedade foi começando a mudar, pelo menos na nossa bolha, de entender que de fato o que tinha acontecido era uma narrativa que estava sendo criada, mas assim como naquele tempo, hoje nós ainda temos minoria no Congresso. Então, por mais que haja parlamentares valentes que tentem resolver a situação e melhorar o status que nós estamos vivendo, mas, infelizmente, nós ainda não temos votos suficientes para mudar a situação.